Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o Código de Posturas aqui do município de Caxias do Sul. Esse código que foi elaborado pela Lei Complementar 632 de 2020, depois da elaboração teve algumas pequenas alterações e, claro, eu já estou trazendo esse material para vocês todo atualizado de acordo com o que consta hoje nessa legislação. Como sempre, o nosso estudo aqui vai ser direcionado para a prova que vocês vão enfrentar. Então, eu vou mostrando para vocês o código de posturas, já mostrando como que podem ser as questões que a banca vai formular no concurso. E no final, como sempre, teremos questões que eu elaborei no estilo da banca para que vocês possam fazer um bom treino, uma boa revisão e chegar lá no dia da prova sabendo tudo. Vamos ao que interessa, vamos começar a conhecer então o Código de Posturas. Pessoal, esse Código de Posturas, esta lei complementar, tem medidas de polícia administrativa a cargo do município, estatuindo necessárias relações entre o município, e a população. O que quer dizer isso, pessoal? O que são medidas de polícia administrativa? Isso aqui não tem nada a ver com policiamento de segurança pública, não. Essa polícia administrativa é o poder que o município tem de fiscalizar atividades e também exigir que as atividades atendam requisitos mínimos para que a gente tenha uma boa convivência entre todos. Então esta lei, ela vai trazer uma série de regras que todos aqui no município deverão observar. Tem regras para uma série de estabelecimentos comerciais, tem regras para os cidadãos comuns, em geral, e a gente vai vendo em cada regra qual é a consequência de não cumprir essa regra, porque para o descumprimento das regras desta lei existem penalidades que são aplicadas. Então esse poder de polícia administrativa que o município exerce aqui é o poder de limitar, restringir ou condicionar algumas atividades. E aí, esta lei cria as condições. E se alguém descumprir as condições desta lei, estará sujeito às penalidades também previstas nesta lei. Então é isso que faz esse Código de Posturas. Estabelece uma série de regras que devem ser cumpridas, quem não cumprir está sujeito a sofrer as penalidades que estão aqui previstas também. O artigo 2º traz que são logradouros públicos os bens de uso comum que pertençam ao município de Caxias do Sul. E depois a lei vai falar sobre os bens de uso especial. Qual é a diferença de um bem de uso comum e um bem de uso especial? Essa classificação vem lá do Código Civil e a gente tem que um bem de uso comum é um bem que todos nós utilizamos. As ruas, avenidas, praças do município são bens de uso comum. Já o bem de uso especial são aqueles imóveis do município onde funcionam repartições públicas. Então, bem de uso especial vão ser as escolas, o prédio da prefeitura, o prédio da Câmara Municipal e assim por diante. Bom, os logradouros públicos, que são bens de uso comum do povo, são bens que todos podem utilizar livremente. É isso que diz o artigo 3º. Claro, né? Os bens de uso comum aqui do município de Caxias do Sul, todos podem utilizar, desde que respeitem a sua integridade, conservação, tranquilidade e higiene. Então, todos nós podemos utilizar as praças do município. Só que quando eu vou utilizar uma praça, eu vou respeitar a integridade e conservação. Eu não vou sair destruindo as coisas que estão na praça. Eu vou respeitar a tranquilidade, porque eu não vou sair fazendo barulho e incomodando outras pessoas que também estão aproveitando o local. E também a higiene, eu não vou sujar o lugar que eu vou utilizar, né? Então é isso. E isso nos mostra o que é o poder de polícia. Porque o poder de polícia administrativa é o poder que o município tem de estabelecer condições para atividades. E aqui a gente tem uma, olha, todos vocês podem utilizar os bens do município. É livre para todos, desde que seja respeitada integridade, conservação, tranquilidade e higiene. Porque se alguém, ao utilizar um espaço público, não respeitar isso, vai ser autuado e vai sofrer as penalidades previstas nesta lei.
Isso vale para os bens públicos, os bens de uso comum, né? Tem também os bens de uso especial. Bens de uso especial, a gente também tem o livre acesso a eles nas horas de expediente ou de visitação pública. Então, as repartições públicas têm horário de funcionamento. E eu não posso querer exigir que eles abram as portas da prefeitura à meia-noite para eu ingressar. Não, eu só posso entrar nesses bens de uso especial nos horários, né, de expediente estabelecidos em regulamentação. Mesma coisa vale para museus, por exemplo, né? Eu só vou entrar no museu no horário de visitação. Então é isso, bem de uso comum, todos podem utilizar livremente, desde que respeitem essas regras. Bem de uso especial, todos podem acessar nos horários de funcionamento. Tranquilo? É isso que nós temos aqui neste primeiro capítulo, que ainda é bastante introdutório, mas já nos dá uma ideia do que vem pela frente, né? Porque aqui são asseguradas liberdades com condições. E é isso que o Código de Postura faz. Ele estabelece uma série de condições que a gente tem que respeitar para ter uma boa convivência entre todos aqui no município. Quanto ao procedimento, o capítulo 2 vai dizer como que vai atuar a prefeitura quando constata uma irregularidade. Porque é uma função da prefeitura garantir que essa lei seja respeitada. E se alguém não estiver respeitando esta lei, o servidor da prefeitura vai lavrar um auto de infração, que poderá gerar uma penalidade depois. Então a gente tem aqui uma atividade de fiscalização da prefeitura para garantir que esta lei seja respeitada. E esse capítulo traz então como funciona esse procedimento dos fiscais da prefeitura. No exercício da fiscalização, é assegurado aos fiscais da prefeitura a entrada em qualquer dia e horário e permanência pelo tempo que se fizer necessário e em qualquer local, público ou privado, exceto interior de residências, porque a gente tem lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11, aquela inviolabilidade do domicílio, que ninguém vai entrar na tua residência sem o teu consentimento, salvo, né, algumas exceções. E aí vale o mesmo, né? Os fiscais podem ingressar em qualquer lugar, exceto lá no teu domicílio sem o teu consentimento. Bom, a entidade fiscalizada, quem está sendo fiscalizado, deve colocar à disposição dos fiscais as informações necessárias e que forem solicitadas. Na eventualidade, quer dizer, no caso de ser obstaculizado o acesso a atividades, quer dizer, quando os fiscais da prefeitura vão no local e, nesse local, o proprietário tenta impedir que eles façam o seu trabalho de fiscalização, aí os fiscais poderão requisitar força policial para ajudar no exercício das atribuições em qualquer parte do território municipal. Então os fiscais sempre chegam e esperam que as pessoas aceitem a fiscalização numa boa. Se não aceitarem, se for necessário, podem solicitar auxílio de força policial. Aos fiscais das unidades administrativas no exercício das suas funções, os fiscais aqui do município, têm as seguintes competências: efetuar vistorias, levantamentos e avaliações, fazer inspeções e visitas de rotina, lavrar notificações, autos de infração, relatórios de inspeção e de vistoria, verificar a ocorrência de infrações e aplicar as penas que forem cabíveis, e praticar atos necessários para o eficiente e eficaz desempenho das suas atividades. Essas, então, são as funções dos fiscais, né? Os agentes fiscais da prefeitura devem cumprir essas atividades. Quando se constata uma irregularidade, pode ser feita uma notificação. A notificação é o processo administrativo formulado por escrito, por meio do qual se dá conhecimento à parte de providência ou medida que a ela incumbe realizar. A gente tem que saber sempre que a principal função do fiscal na prefeitura não é sair multando todo mundo, não é esse o objetivo. A multa é um meio necessário para que as pessoas cumpram a regra. Mas muitas vezes não precisa multar. Muitas vezes, quando se constata algo errado, se notifica, comunica a pessoa que tem algo errado, que tem algo para ela resolver.
E aí a pessoa pode atender a notificação. E tem alguns casos que vai ser feita a notificação, a pessoa vai cumprir o que deveria fazer e não vai ser multada. A notificação, então, é o processo em que se comunica a alguém que ela tem que fazer algo. Infração, conforme o artigo 10, é toda ação contrária ou omissão às regras desta lei ou outras leis, decretos ou regulamentos. Então, comete uma infração quem descumpre uma regra, seja desta lei ou de outras normas. E é considerado infrator todo aquele que comete, manda, constrange ou auxilia alguém a praticar infração. Então, o infrator não é só quem diretamente descumpre a regra. Se alguém manda alguém fazer aquilo, auxilia ou constrange alguém a fazer aquilo, também está cometendo a infração, também é considerado infrator. E olha que interessante, os fiscais da prefeitura podem se tornar infratores. Fiscais, guardas municipais e outros servidores da prefeitura no desempenho das suas funções. Por quê? Porque os encarregados da execução das leis, o servidor aqui da prefeitura, quando tem conhecimento da infração, ele tem obrigação de atuar. Se o agente da prefeitura tem conhecimento de uma infração e deixar de autuar o infrator, não lavrar o auto de infração, também está cometendo uma infração e é considerado infrator. Então é obrigação do fiscal da prefeitura autuar. Então não adianta quando o fiscal da prefeitura chega para fazer o trabalho dele, pedir para ele, senhor, tenha bom senso. As pessoas adoram falar isso, né? Quando as pessoas estão fazendo algo errado e chega o agente da prefeitura, elas adoram falar isso. Tenha bom senso, não vai me autuar por isso, né? Ora, se o fiscal da prefeitura está lá fazendo o trabalho dele e vê algo errado, é obrigação dele te autuar. E se ele não te autuar, ele está cometendo uma infração. Então os agentes da prefeitura não podem deixar de atuar quando vem algo irregular. É isso. Então, vai ser considerado infrator quem comete a infração, quem participa dela de alguma dessas formas, ou o encarregado que, tendo conhecimento, não tomar providências. E também é considerado infrator os prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que, em diligência procedida pela fiscalização, ficar comprovado que se tratam de substitutos, denotando clara a situação de não serem os legítimos exploradores da atividade licenciada. Como assim? Quando uma atividade vai funcionar, ela precisa de uma licença da prefeitura, certo? E quando tem alterações nessa atividade, como por exemplo quando mudam os proprietários ou executores, isso tem que ser atualizado na licença. E se eu estou usando uma licença que não fui eu que obtive, se eu estou usando uma licença de outro para fazer a minha atividade, eu também estou cometendo uma infração. Porque sempre que vai ser exercida uma atividade, deve pedir licença à prefeitura. E se eu compro uma atividade que já funciona, isso deve ser informado também lá na prefeitura, porque senão eu vou estar numa situação irregular também. Então todos esses são considerados infratores. Quando acontece, então, a infração, quando o agente fiscal percebe uma infração, ele vai determinar um prazo razoável para o infrator sanar, corrigir, regularizar os motivos da infração. Considerada, de acordo com a sua gravidade, urgência e risco. Vejam só, não existe aqui na lei um prazo. O fiscal, conforme a situação, vai dar um prazo, que pode ser de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, enfim, de acordo com a situação, de acordo com a urgência, de acordo com o tamanho da infração. E aí, então, o agente fiscal dá esse prazo para que se regularize a situação ou ainda para que apresente uma defesa. A defesa é em até 7 dias úteis, contados a partir do recebimento do auto de infração por escrito contra a ação do agente à diretoria de fiscalização. Então, pessoal, se vocês foram acusados de uma infração e vocês entendem que não estão fazendo nada errado,
vocês vão apresentar uma defesa para mostrar que vocês não estão cometendo erro. E isso acontece. Às vezes, o fiscal da prefeitura vai no local e pensa que tem algo errado, mas não está errado. Foi só um mal entendido e tudo pode ser explicado na defesa, né? Esse auto de infração, ele tem alguns requisitos que ele deve observar. Ele tem que conter o local, hora e data da expedição, identificação do infrator e sua qualificação completa, assinatura do infrator ou, na sua ausência ou recusa, de 2 testemunhas presentes, ou comprovante da remessa do auto de infração pelo correio, descrição da infração e a disposição legal infringida, qual artigo de qual lei que foi infringido, indicação da pena que pode ser aplicada nesse caso, prazo que tem para interpor recurso e a identificação e assinatura do agente fiscal. Todas essas informações devem constar do auto de infração, né? O auto de infração é o documento em que é registrada a infração. Esse documento pode ser em papel ou pode ser eletrônico, né? Hoje em dia, muitas coisas já se fazem eletronicamente. Se o acusado da infração não oferecer defesa dentro do prazo, ou se ele apresentou um recurso e não foi aceito o seu recurso, aí vai ser aplicada a pena, sem prejuízo de outras penas, né, que podem ser aplicadas. Nas persistências, as multas são cominadas progressivamente em dobro, com base na multa anterior. Pessoal, isso significa que a multa tem um caráter educativo, porque as multas não são fonte de arrecadação da prefeitura. Claro que o dinheiro acaba sendo arrecadado quando as multas são aplicadas, né, e pagas. Mas o objetivo de existir a multa não é esse. A multa não existe para arrecadar. A multa existe para que as pessoas cumpram a regra. E quando alguém não cumpre uma regra, ela é multado para ver se vai pesar no bolso, se vai fazer se conscientizar. Se mesmo após multada, a pessoa vai lá e comete de novo a infração, significa que a multa aplicada não foi suficiente. Então agora vai ser paga em dobro. Então, por exemplo, primeira vez que a pessoa comete a infração, a multa era de R$100. A pessoa foi lá e cometeu a infração de novo. Então agora vai ser R$200 de multa. Aí a pessoa foi lá e cometeu de novo a infração. Agora vai ser R$400 de multa. Vai aumentando pelo dobro, até chegar o momento que a pessoa aprenda e pare de cometer aquela infração, né? Essa aqui é a ideia da multa com um caráter educativo. Por isso, nas persistências, a multa é cominada em dobro. Decorrido o prazo para pagamento, a multa não paga se torna efetiva e vai ser cobrada pela via executiva. Quer dizer, tem um prazo para pagar a multa. Se tu não pagar, vai ser feita inscrição em dívida ativa e o município vai te processar para cobrar esse valor de multa. A inscrição em dívida ativa deve se dar no prazo máximo de 150 dias após o vencimento original da multa. O vencimento da multa é o prazo que tu tem para pagar a multa, porque quando alguém é multado, ali consta, né, até quando pode pagar aquela multa. Quando vence o prazo de pagar a multa, a partir do vencimento, em até 150 dias, o município vai fazer a inscrição em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa é um documento que a prefeitura faz que vai possibilitar que a pessoa seja cobrada em juízo. Quer dizer, quando alguém não paga no prazo, vai ser inscrito em dívida ativa. Isso vai ser encaminhado lá para a Procuradoria do município, que vai promover ação de cobrança, cobrando os valores da pessoa que deve. E na nossa prova, a banca pode perguntar qual é o prazo máximo para inscrição em dívida ativa. Se isso for perguntado em prova, tu vai lembrar que é o máximo de 150 dias após o vencimento original da multa imposta. E aí, as infrações resultantes do descumprimento desta lei são punidas com as seguintes penalidades. Primeiro, a advertência. A advertência pode ser verbal ou por escrito. Quando foi cometida uma infração punível com multa, mas ela foi cometida de forma involuntária e sem gravidade, não tinha aquela intenção, né, de cometer a infração,
aí pode ser aplicada uma advertência verbal. Se for uma infração punível com multa, mas o infrator é primário, é a primeira vez que ele comete uma infração, também no lugar da multa pode ser aplicada a advertência por escrito. Mas isso aqui, pessoal, é uma decisão do órgão que vai aplicar a pena. Não é obrigatório que a primeira pena seja uma advertência, dependendo da gravidade, já aplica direto a multa. Mas, nesses casos, é possível aplicar a advertência no lugar da multa, que pode ser verbal ou por escrito nesses dois casos. A multa vai ser graduada de acordo com a gravidade da infração. Sempre que for uma multa inicial, ela é aplicada no seu grau mínimo, né? E aí, em caso de persistência da infração, vai ser aplicada pelo dobro. Tem uma regra interessante aqui, que quando dentro de um mesmo ano acontece a punição novamente pela terceira ou quarta vezes, a pena vai ser maior. E aí funciona assim, ó. A multa, quando a persistência da infração, quer dizer, quando acontece uma reincidência, quem já foi punido vai lá e comete de novo, a multa vai ser aplicada em dobro. Se dentro do mesmo ano acontece uma terceira incidência dessa infração, aí a atividade vai ficar proibida de funcionar por até 30 dias. É uma pena mais grave que a pena de suspensão por até 30 dias. E se dentro de mesmo um ano acontece a quarta incidência da infração, aí se caça a licença e a atividade não vai mais poder funcionar. Porque aí a gente está vendo que não está adiantando nada as punições anteriores, né? Essa aqui é a ideia. Então, nesse quadro, eu resumi essa regra que está aqui nesse item 2, que trata da multa. E conforme o caso, também tem outras penas que podem ser aplicadas. Pode ter apreensão de bens ou mercadorias, embargo ou interdição, suspensão da atividade, cassação da licença e perdimento da mercadoria. A advertência verbal, que a gente viu como primeira pena naqueles casos, ela sempre deve ser comunicada ao órgão competente por escrito. Mesmo sendo aplicada verbalmente ao infrator, ela é registrada por escrito para ser documentada e arquivada. O licenciado, que é aquele que tem uma licença da prefeitura para alguma atividade, que for punido com a cassação da licença, pode encaminhar um pedido de reconsideração para a autoridade que o puniu dentro do prazo de 30 dias a contar da decisão. Então, sempre que é aplicada a cassação da licença, o licenciado pode pedir reconsideração, tentando convencer a autoridade a mudar a pena aplicada. O prazo para pedir reconsideração é de 30 dias. Esse é o prazo que o licenciado tem. A autoridade, recebendo esse pedido, dentro de 10 dias deve apreciá-lo. Esse pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo, quer dizer, se eu tenho uma atividade que teve a licença cassada e eu entrei com pedido de reconsideração, enquanto eles não julgam o pedido, a minha atividade não pode funcionar, porque o pedido de reconsideração não suspende, não tem efeito de suspender a decisão que eu estou questionando. Então, enquanto não se responde o pedido de reconsideração, a minha atividade não pode funcionar. E quando o infrator pratica simultaneamente 2 ou mais infrações, para ele vão ser aplicadas cumulativamente as penas referentes a cada uma delas. O fato, né, de ser punido por uma infração não vai livrar o infrator de ser punido por outras. Muito bem, a gente tem no artigo 16 e seguintes algumas regras sobre a apreensão. Sobre ela e demais regras aqui a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Então clique que eu já volto. Até logo.